Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui do Clube FSM, o Clube do Foco, Sucesso e Mentalidade. É claro que nós temos algumas regras aqui no grupo, e uma das coisas, a primeira regra é a regra máxima, que nós, sabotadores da vida, temos que enfrentar, e é com essa frase que nós vamos superar mais de 90% das nossas autossabotagens e procrastinações. E qual que é a regra? Qual que é a regra? Apenas faça. Não existe dor, não existe sofrimento em fazer. Apenas vá lá e faz. As coisas não têm peso. Não existe nada atrás disso. É apenas uma ação. E ação significa fazer. E para que tudo isso funcione, nós temos alguns compromissos. O nosso primeiro compromisso é seja impecável com a sua palavra. Ser impecável com sua palavra significa ser uma palavra sem pecados. Tudo que você fala se torna verdade. Tudo o que você fala se torna verdade. Se você disser que é uma pessoa incrível, você é uma pessoa incrível. Se você diz que que é um bosta, você é um bosta. E está tudo certo, porque você é aquilo que você fala. Segundo ponto, não leve nada para o lado pessoal. As pessoas fariam isso de qualquer jeito, de qualquer maneira, independentemente de quem fosse. Você é apenas uma circunstância na vida dessas pessoas. As pessoas não falam isso para você, elas falam por elas. Portanto, quando eu falo sobre você, eu não estou falando sobre você. Estou falando de mim. Então, não leve nada para o lado pessoal. Não tire conclusões. Quando você tira conclusões, você cria realidade, e a sua realidade pode não ter relação com o mundo real. E sempre dê o melhor de si. Não significa que você precisa dar 105% de você todos os dias. Tem dias que você só vai conseguir dar 5% de você. E se você der 5% de você nesse dia, você está dando o seu melhor. Respeitar o seu limite também faz parte do seu compromisso. E isso faz toda a diferença. A gente vai entender em algum momento a diferença entre dar o melhor de si, dando 5%, ou criando desculpas para dar 5%. Lidaremos com isso em algum momento. Alguns fundamentos. Força do grupo. Nós somos muito mais fortes em grupo. Um grupo, ele simplesmente tem uma força que nós não encontramos em nenhum lugar quando sozinhos. Sozinho você vai mais rápido, só que em grupo você vai mais longe. E isso faz toda a diferença. Autorresponsabilidade. Você é responsável por fazer e por não fazer o que deveria ter sido feito. Você é responsável por falar alguma coisa ou por não falar alguma coisa. Nós vamos eliminar a ideia de que usar desculpas para outra pessoa. Você foi responsável pelo que aconteceu. E observe que sempre vamos lidar com a nossa responsabilidade. Não se vitimize. Existem três formas para você buscar lidar com o vitimismo. Primeira forma é, reclamar. Reclamar não muda a realidade, mas enche o saco de todo mundo à sua volta. A segunda forma é aceitar as coisas. Quando você aceita, você também não muda a realidade, mas não enche o saco de ninguém. E por fim, a forma de lidar com o vitimismo é mudar. Você pode simplesmente mudar o que aconteceu. E isso faz toda a diferença e traz resultados. E por falar em resultados, nosso quarto fundamento: não há problemas sem solução. Se não tem solução, não é um problema, porque já está resolvido. Se você está vendo um problema e ele não tem solução, é porque ele não é um problema. Todo problema tem solução. Isso é uma definição de problema. Todo problema tem solução. Se não tem solução, não é problema. É o que é. E vamos lá. Nossa aula de hoje: como receber críticas. Como receber críticas. Como que você recebe uma crítica? Se alguém fala mal de você, fala mal do seu trabalho, do seu sapato, da sua roupa, do seu cheiro, da sua religião, da sua forma de pensar, do seu lado político, do que você acredita nas artes, do seu tipo de fazer música. Ah, sei lá, eu toco flauta e sou muito ruim. Como que você recebe essas críticas? Uma das nossas próximas aulas vai ser sobre como dizer não. Isso foi na aula passada, como dizer não. Nossas próximas aulas é como aceitar o não. Mas hoje vamos falar como receber críticas. E você?
Como que você lida com crítica? Seu cabelo tá horrível, sua roupa tá horrível, você só faz merda, você, sei lá, como que você recebe críticas na sua vida? Eu vou dar pausa na gravação para ouvir as pessoas que estão aqui participando. Então, vamos lá. Sobre críticas, muitas vezes não é crítica que você se preocupa. Se você se você é verde, tem 7 metros de altura, se você é uma pessoa fácil, ou se você é burra, ou se você ou qualquer coisa, ou se você é blá blá blá, não é porque você é porque você pensa sobre a crítica que você vai receber dos outros. Isso é, o que que os outros vão pensar de mim? Quando nós focamos no que os outros vão pensar de mim, nós começamos a colocar um degrau além da realidade. Nós projetamos realidade e buscamos ver com os olhos dos outros como que esses outros olhos nos veriam. E a grande questão da crítica é que a gente não fica preocupado com o que é real, mas com o que as outras cabeças vão pensar. E uma das coisas, é um fato, é que você vai ser criticado se você sair do seu quarto, você vai ser criticada se Menina, você não sair do seu menina. quarto, você vai ser criticada se ficar em pé, vai ser criticada se ficar deitada, você vai ser criticado o tempo inteiro. Você vai receber críticas sobre qualquer coisa, porque as pessoas vão concordar e discordar de você. Simples. Não, de E é nada. por isso, e é por isso que quando a gente lida com o que vão pensar de mim ou receber uma crítica, simplesmente isso pode doer muito. E essa aula de hoje, ela é muito especial, até porque eu vou contar uma coisa para vocês. Após 8 anos registrados, hoje eu recebi uma crítica veemente. E essa crítica apareceu, eu compartilhei aqui já, e essa crítica apareceu, eu achei bem interessante, né? Primeira vez tive um baque, porque não é esperado. E, na verdade, todo mundo tem o direito, tem o dever de receber críticas, porque se você cresce sem críticas, não há crescimento, há vida livre. Você não tem parâmetros sem críticas. Se você estivesse numa ilha, não haveria moralidade. Por quê? Porque na ilha as regras quem cria é você, não é verdade? E se numa ilha quem cria as regras é você, qualquer coisa é válida. Só que a gente não mora em ilha. A gente não mora no Tibete. Aliás, morar no Tibete é maravilhoso para alcançar a espiritualidade máxima. Não tem que lidar com pessoas, não tem que lidar com o mundo real, não é isso? Então, vou ser maravilhoso, eu vou morar no Tibete. Aí sai da humanidade, deixa de ser humano, não é isso? Bom, como receber críticas? E eu vou dizer uma coisa que me abalou profundamente, mexeu comigo, eu fiquei pensando sobre isso, claro. E como será que eu recebi isso? Vamos lá. E qual foi a crítica que eu recebi hoje? Vamos lá. Agendei com um profissional, no caso eu, devido às boas avaliações aqui do site, porém fiquei extremamente decepcionada com a consulta, visto que marquei uma sessão de psicanálise e não de hipnose. Essa foi a crítica que eu recebi. Essa foi Mas aí é exatamente a porque crítica. ela que não viu direito o que que ela estava marcando com quem. Olha Porque no só, site está escrito hipnose. hipnose, psicanálise. Mas tudo bem. Mas olha que interessante. Essa pessoa ficou extremamente decepcionada com a consulta. Quando eu vi isso, que ela ficou decepcionada com a consulta, claro que um lado, Rafael, apareceu e falou: Puxa, mas eu sou tão bonzinho, eu faço tudo bem para todo mundo, eu quero ser amado. Todo mundo tem um lado que quer ser amado. Todo mundo. Ninguém aqui quer ser odiado. Todo mundo tem um lado que quer ser amado, protegido, querido, desejado. E quando eu vi extremamente decepcionada com a consulta, claro que passou um turbilhão de coisas na minha cabeça. Oh, meu Deus, e agora? Visto que marquei uma sessão de psicanálise e não de hipnose. É interessante. E eu vou parar por aqui, porque a minha resposta a isso não está aqui. Essa foi a crítica que eu recebi. E tá tudo bem. Tá tudo bem de verdade. E eu vou dizer o motivo. Eu nunca recebi uma estrela como crítica. E perceba que isso foi uma coisa para mim completamente fora do padrão. Me tirou do meu estado de conforto. Claro, lógico, imagina. Alguém que tá acostumado a comer salmão, de repente tem que comer, sei lá, escolhe uma coisa aí. Fígado. Pô, fígado é horrível. Não sei se você gosta de fígado, mas se você gosta de fígado.
Fígado e coentro são duas coisas que eu não consigo gostar. Você Eu pode gostar, gosto mas eu dos dois. detesto. Eu adoro. Não, você comeu salsicha. Vai. Salsicha é bom, pô. Te deram salsicha. Né? Então Ah, vamos lá, essa é a crítica. Então vamos lá. Gente, ruim é imagina. moela, bucho. Oi? Ruim é moela, bucho. Esse negócio Ah, que isso as é pessoas. delicioso, isso é delicioso. Você não sabe o que está falando. Eu vou te criticar porque você não sabe o que está falando. Mas vamos lá. Essa então foi a crítica que eu recebi hoje, uma estrela, e marcou uma sessão de psicanálise e não de hipnose. Tudo bem, tudo bem. É esperado que as pessoas, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mesmo que psicanálise e hipnose possam compartilhar a mesma sessão, essa pessoa deu esse viés. E eu não quero falar sobre essa crítica, mas que eu recebi hoje e fiquei. A primeira impressão que eu tive foi essa. Tudo bem? Então, a partir desse contexto, vamos prosseguir. Como receber críticas de forma resiliente? As críticas, embora difíceis de ouvir, podem ser valiosas para o crescimento pessoal e profissional. Aprender a receber críticas de forma resiliente permite transformar feedback negativo em uma oportunidade de aprendizado. E é interessante porque vocês estão vendo um cara que recebeu uma crítica e que não está acostumado a receber crítica. E isso é muito importante. Então vamos lá. Mas será que é tão bonitinho assim? E por que que eu fiz questão de apresentar uma crítica que eu recebi? Porque tudo que eu falo aqui é alguma coisa que eu não, provavelmente, em algum momento da minha vida, eu não soube lidar. Eu não soube lidar lá com 6 anos de idade, quando não fui escolhido o aluno com a estrelinha dourada, o melhor aluno do dia. Eu já recebi crítica quando não fui escolhido para jogar no time de futebol. Eu já fui criticado porque, sei lá, gente, todo mundo já foi criticado por alguma coisa, por não ser escolhido na hora de dançar. Eu já fui criticado, todo mundo já foi criticado de qualquer coisa. E eu coloquei uma crítica que eu recebi. Mas será que esse papo aí de todo mundo falar que é bonitinho, receber feedback negativo é uma oportunidade de aprendizado? Será que é isso mesmo? Será que é só um papo de treinador? Bom, vamos lá. Por que as críticas são importantes? Bom, é, primeiro, por causa de melhoria pessoal. As críticas ajudam a identificar áreas de aprimoramento. Se você foi criticado, é porque ali tinha um telhado de vidro. E se existe telhado de vidro, se você não cuidar disso, ele vai quebrar. Seu telhado de vidro já quebrou várias vezes. Vários pontos fracos você possui. Eu falei igual o mestre Yoda agora, né? Você possui vários pontos fracos, mas também possui pontos fortes. Só que o ponto forte não vai te quebrar. O que vai te quebrar são os pontos fracos. E também nós podemos pensar sobre o desenvolvimento profissional. As críticas construtivas, elas podem impulsionar o crescimento profissional. Elas ajudam a alcançar seus objetivos e superar obstáculos. A quantidade de pessoas que aqui no grupo, inclusive, que tem medo de fazer uma propaganda com seu próprio nome, tem medo de se apresentar socialmente ou qualquer outra coisa, é muito grande. E isso acontece no mundo real. Não é só aqui no grupo, é no mundo real. Quando a gente observa isso, a gente pode entender por que que essas críticas são importantes. Lembra que eu falei sobre não morar numa ilha? Exatamente. A partir do momento que aparece alguma coisa, nós podemos melhorar. E quais são os tipos de críticas, né? A gente vai entender crítica construtiva e a crítica destrutiva. E isso a gente encontra no dia a dia. Por exemplo, crítica construtiva. São úteis, objetivas e focadas em ajudar a melhorar. Críticas destrutivas são pessoais, desrespeitosas e podem ser humilhantes, mas não ajudam o crescimento. A grande questão aqui é, quando você está com raiva, você vai pensar em criar uma crítica construtiva? Claro que não, você quer destruir a pessoa, não é verdade? Agora, o que são críticas construtivas? Por exemplo, vocês fazem parte da minha equipe de terapia. Se vocês fazem parte da minha equipe, eu não quero destruir você ou quero fazer com que você cresça. Eu quero que você cresça. Porque, afinal de contas, se você crescer, a minha equipe fica melhor. E se minha equipe ficar melhor, todo mundo cresce. Isso é simples.
Agora, crítica destrutiva a gente encontra nos relacionamentos. É muito fácil encontrarmos em relacionamentos pessoais, amizade, namoro, essas críticas. Eu falo sobre minha equipe profissional, mas tem equipes profissionais que partem do princípio de críticas destrutivas, que é colocar você no chão para ver se você se ergue, ou qualquer outra desculpa que tenha. A grande questão é como transformar essas críticas construtivas e destrutivas. Quando você realiza uma crítica, inclusive semana passada, eu expliquei, eu ensinei como que você consegue falar qualquer coisa negativa para uma pessoa e ela sair da conversa gostando de você, né? Então, eu falei sobre isso semana Eu passada. não participei dessa aula. Tá gravada, né? Tá gravado, na aula passada, tá assim. Vou ver. Como que você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa, que seja mesmo para criticar a pessoa, dizer, olha, você agiu mal nesse sentido, e ela sair da conversa gostando de você. É possível fazer isso. Eu ensinei isso aula passada, está lá no Clube da Saúde Mental. Vamos lá. E aula. Não, mentira, não está ainda. Estará amanhã, de manhã. E as críticas destrutivas são pessoais, desrespeitosas e podem Mas ser tua filha. humilhantes. E vamos lá. Vamos identificar algumas críticas construtivas para que a gente possa lidar melhor com elas. Afinal de contas, se você não aceita críticas de nenhuma forma, inclusive as construtivas, significa que você está limitado ao seu desempenho, você está limitando o seu crescimento, porque você simplesmente vai falar, está falando mal de mim. E não é assim. As pessoas às vezes estão falando alguma coisa que você fez de uma forma não adequada para que você possa crescer. Só que se você não ouvir o que você pode fazer diferente, você vai continuar achando que todo mundo te critica. Ah, como eu sou um lixo. Ah, como eu sou uma porcaria. Eu não faço nada certo, blá, blá. Mas vamos lá. O primeiro é a ideia do foco na melhoria. As críticas construtivas, elas têm a ideia de ajudar você a melhorar. Quando eu falo para minha namorada, amor, você tem que. Vamos pensar uma coisa aqui, sei lá, tem que sair mais, tem que encontrar mais amigos, tá bom? O que que ela pode receber? Ela pode receber assim, você sempre me criticando porque, sei lá, gosto de ficar em casa. Não, porque eu quero que ela saia para ser melhor. E poderia ser, amor, você precisa, sei lá, dá um exemplo aí, academia, você tem que ir para academia. Ah, lá vem Só você nós dizer. gordos. Não, é para você melhorar, né? Só que é muito fácil pessoas perceberem a autocrítica. E o primeiro fato é que quando a gente começa a defender demais uma crítica, é porque a gente não quer mudar. Toda vez que você critica alguém, mesmo que positivamente, construtivamente, e essa pessoa se irrita, se incomoda, é porque ela não quer mudar. E a mudança é difícil. E não é à toa que a gente faz os 21 dias para a superação da autossabotagem. Né? E não é à toa que está esse vídeo aqui sobre crítica construtiva ou sobre como aceitar críticas. As especificidades. Quando você faz realmente alguma coisa, é um ponto concreto do que você fez. E é importante que quando você for dar uma crítica construtiva para ajudar a pessoa, você diga também como que ela pode fazer. Porque criticar por criticar é fácil. Por exemplo, a pessoa reclama que não tem muito tempo. Acorda mais cedo? Ah, mas eu não quero acordar mais cedo. Tá bom? Então continua reclamando. Ah, você dorme demais. Ué, se a pessoa dorme demais, ela pode dormir. Por quê? Será que é biológico? Será que está em um estado depressivo? Será que dormiu pouco? Será que fica muito na internet? Eu não sei o que acontece. Eu sei que a gente tem que sempre sugerir na crítica construtiva como que ela pode melhorar. Porque aí sim faz sentido. Nós vamos, numa crítica construtiva, nós vamos observar que existe um tom respeitoso. Sabe, eu não quero. Não fica chateada comigo, né? Mas eu vou te contar uma coisa de coração, assim. Eu acredito que pode ser muito bom para você. Eu não estou dizendo que você é um lixo. Eu estou dizendo que você pode ser muito melhor, porque talvez você não tenha percebido no que você está errando. As sugestões práticas, né? Propor ações que podem ser implementadas pela melhoria. As pessoas, elas não fazem o que deveriam fazer por basicamente dois motivos. Primeiro, ela não sabe o que fazer. Se ela não sabe o que fazer, ela não pode fazer, porque ela não sabe o que fazer. E o segundo ponto, ela não tem motivação para isso.
Se você explica para ela exatamente o que fazer, como fazer, ela pode criar motivação e já sabe o que fazer e o motivo para isso. Por isso é construtiva, está construindo algo, né? Em grego seria poiesis, né? Você está entregando uma poiesis, uma construção para essa pessoa. E por fim, que o propósito seja positivo, a intenção de ajudar a crescer, não de punir nem de humilhar. Só que a pessoa, quando recebe uma crítica, ela pode acreditar que está sendo humilhada, está sendo punida, né? Pois bem, vamos lá. E como que a gente vai lidar com críticas negativas? Primeiro ponto é que as críticas negativas podem ser difíceis de lidar, mas é importante lembrar que nem todas são negativas. Algumas podem ser construtivas, mas deixam você se sentindo mal. Reconhecer a crítica, identifique a crítica negativa e reconheça seu impacto. Eu estou usando o meu exemplo pessoal. E, aliás, você sempre vai ver nesse treinamento, todos os treinamentos que eu faço, eu sempre falo da minha vida pessoal. Porque a minha vida está em jogo. Skin in the game, a minha pele no jogo. O que acontece comigo de verdade? Porque eu sou ser humano, não sei se você sabe, eu sou um ser humano, tanto quanto você. Olha que incrível, não é mágico isso? E vamos lá, identifique a crítica negativa e reconheça seu impacto. Se você não reconhecer o impacto, não funciona. Você perceber, nossa, isso me machucou. O quanto você vai permitir que seu telhado de vidro continue em você? Se você não se machucou, você não está nem aí. Não te feriu, não é seu telhado de vidro. Mas te feriu, é o seu telhado de vidro e você pode precisar realmente aprender a lidar com isso. Mantenha calma, respire fundo e não reaja impulsivamente. É normal as pessoas quererem xingar, agredir a outra. Não sei se vocês sabem, mas é muito comum as pessoas quererem agredir as outras, xingar as outras, né? É muito comum. Sabiam disso? Não sei se você sabe. Análise crítica, busque entender a perspectiva do crítico. Por que que aquela pessoa me criticou? A gente sabe para que nós, como compromisso, não devemos levar nada para o lado, pelo lado pessoal. Mas por que que aquela pessoa me criticou? Por que que aquela pessoa criticou você? Por que que aquela pessoa criticou o fulaninho? É porque nós temos que entender o porquê que aquela pessoa criticou. Se a gente não entende o motivo, a causa, justificativa daquela pessoa ter criticado, nós não vamos compreender nada. Nada. E é por isso que tem que se colocar no lugar do outro. Porque se qualquer pessoa for te criticar, ela tem algum motivo para isso. Responder com respeito. A gente tem vontade de mandar as pessoas a merda muitas vezes. Eu não tenho dúvida sobre isso. Alguém aqui já ficou com vontade de mandar as pessoas a merda? Alguém? Alguém? Imagina, Ninguém? Não, imagina, exato, são toda vez. exato. Então, a primeira coisa é responder com respeito, significa você vai compreender como essa pessoa, você vai comunicar, dizer para ela claramente, lembra, interação, comunicação, comunique-se, é uma regra. Você vai dizer que compreende e você vai agradecer o feedback. Você vai agradecer que essa pessoa falou com você, porque simplesmente essa pessoa, ela poderia nunca mais aparecer na sua vida. E você perdeu, acabou de perder uma oportunidade. E aí é o último passo, né? Aprender com a crítica. Você perdeu uma oportunidade de crescimento. Se você não reconhecer que essa pessoa falou alguma coisa, machucou algum ponto em você, afetou o seu telhado de vidro, mas que você não está nem aí porque ela disse, você perdeu uma oportunidade de crescer. Isso é um fato. Você vai ficar dizendo, ah, não, o mundo está errado, menos eu. Aí entra o papo da autorresponsabilidade. Lembra disso? Pois bem, a maneira como você lida com as críticas negativas pode afetar sua reputação e seus relacionamentos. É fundamental ter uma atitude construtiva e focada em aprender com os erros. Bom, vou dar uma pausa aqui na gravação. E vamos lá, então. Bom, não levar as críticas como ataques pessoais. A gente tem falado, desde aqui no começo, sobre não levar nada para o lado pessoal. E uma das coisas é separar a crítica da pessoa. As críticas são sobre o trabalho, não sobre a pessoa. Manter essa separação ajuda a manter a calma e analisar a crítica de forma objetiva. Identificaram, perguntaram na crítica já que compartilhei com vocês,
Uma das preocupações que eu tenho é, eu não quero saber quem foi que fez a crítica. Eu não tô nem aí para atrás da pessoa, falar por que que você falou isso para mim. Não, eu não fiz isso em momento nenhum, né? E acho interessante que eu não sei quem foi. E é interessante porque eu particularmente não sei de ninguém que tenha feito, que fez essa crítica, né? Mas acho interessante que simplesmente é o fato, isso é. A pessoa não é culpada, ela fez alguma coisa porque respondeu alguma coisa que supostamente tenha feito, né? E quando a gente entende que o objetivo é o resultado que ela queria, que ela esperava, o objetivo da crítica é ajudar a melhorar. Nós não estamos dizendo que ela teve uma crítica construtiva. Não é isso. Mas quando a gente começa a focar no feedback em si, isso é o que que ela quis dizer com isso, nós vamos ter retornos muito melhores. E quando a gente se sente frustrado, chateado, incomodado, inclusive a aula de hoje, claro que foi fruto de uma reflexão emocional minha. Eu estava um pouco em outra coisa, só que eu fiquei tão impressionado com o que eu estava sentindo, estava conversando até com a Helena sobre isso, né? É, é claro que é normal sentir frustrado, chateado, mas reconhecer essas emoções e lidar com elas com formas saudáveis ajuda a evitar reações impulsivas. E querendo compreender por quê, o que aconteceu, faz mudar qualquer coisa. Eu poderia ignorar completamente o que aconteceu. Não, mas não me ajudaria em nada a crescer. Observa que as pessoas fazem o que fazem com você e elas fariam com qualquer pessoa. Você é uma circunstância na vida delas. Simples assim, certo? E vamos lá. E como que a gente aceita, começa a entender? Como é que a gente começa a aceitar críticas? A gente pede feedback e opinião honesta. Isso é, e ficou em cima ali, criar um ambiente de confiança. E você vai começar a incentivar seus colegas a darem feedbacks sinceros e construtivos. Você pode, inclusive, e isso é uma coisa interessante, pedir para as pessoas criticarem você sem se manifestar, sem dizer quem são essas pessoas. Né? Você pode falar, olha, vou fazer um formulário aqui, você responde, mas não precisa dizer quem que é você, eu não vou saber que foi você. Aí você manda para 20 pessoas. E as pessoas vão dizer coisas honestas e sinceras sobre você. Isso é uma ótima forma de você começar a entender que como que você consegue receber as opiniões, feedbacks, e as pessoas não estão preocupadas na sua relação com elas. Então ela consegue ser mais sincera, mais honesta. Né? O que eu, na verdade, não faria. Se você pedir sua opinião para mim, eu vou te dar. Você pode gostar ou não gostar, mas eu tenho a convicção de que isso não é problema meu. Isso é problema seu se você não gostar. Simples. Você pediu, não é verdade? Seja claro, específico. Explique o que você deseja com esse feedback. Seja específica nas suas perguntas e mostre sua abertura para isso. Mostre que você está realmente interessado em ouvir e aprender o que os outros têm a dizer. Quando você faz isso, faz toda a diferença na sua vida, certo? E aí a gente começa a entender o que é a mentalidade de crescimento. A gente pode, naquele livro Mindset, a gente pode. Aliás, mindset é uma palavra que é muito criticada, né, no meio popular, porque é muito associada a coach, mas mindset é uma expressão oficial, uma oficial acadêmica, uma expressão acadêmica, um conceito acadêmico sobre mentalidade, né? Então, naquele livro Mindset, a autora, a John Wick, ela diz que existem dois mindsets, né? O de crescimento e o mindset fixo. E o mindset fixo é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim, Gabriela, né? Ou então o crescimento, isso é, tá bom, posso fazer diferente do que eu faço. E essa mentalidade de crescimento começa a trazer resultados para gente. Então você primeiro vai abraçar a mudança, você vai começar a entender que crítica é uma oportunidade para se desenvolver e melhorar. Você vai aceitar erro. Isso é, se você fez errado, você vai dizer, ih, realmente fiz errado. E você vai reconhecer que faz parte do aprendizado da sua evolução. Você vai buscar novos feedbacks, né? E vai criar uma rotina para que você se torne mais resiliente. Isso é, você vai começar a reduzir a quantidade de telhado de vidro que você carrega, certo?
E vamos aprender com a crítica, né? Primeiro, a gente vai analisar esse feedback, a gente vai examinar essa crítica com atenção, identificando exatamente os pontos que foram abordados, e é para a gente entender quais são as razões das críticas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela não gosta do namorado porque o namorado treina de manhã, de tarde, de manhã e de noite. Ele vai treinar de manhã e de noite. Uma hora ele está na academia, outra hora ele está na piscina e ele está treinando para ser triatleta manhã e noite. E ele fala: tem pouco tempo para mim. E ela critica ele por isso. Agora pensa comigo. Ele vai receber isso como uma crítica, certo? Ah, você não pensa em mim, só pensa em você. Agora, qual o propósito desse cara? Ele quer competir? Ele quer realmente fazer uma competição de triatletismo, ser triatleta? Qual o peso que ele coloca no relacionamento? Ele pode receber essa crítica como realmente, se eu quero manter meu relacionamento, eu tenho que reduzir meus treinos, ou treinar em horas que eu não afete a vida da minha parceira. Mas ele só vai fazer isso se ele entender exatamente o feedback, se ele observar o que está sendo dito para ele, e ele fala, não, peraí, essa pessoa falou isso para mim, mas eu quero fazer isso mesmo. Ou não, e realmente ela tem razão. Ajustar o curso, refletir sobre como você pode aplicar as críticas para melhorar suas ações e decisões futuras, identificar essas áreas de aprimoramento e traçar planos para desenvolver novas habilidades. E vamos implementar a mudança, claro, porque qualquer é, mudança, colocar mudança em prática, né, colocar em prática as nossas lições aprendidas, ela mostra a nossa capacidade de adaptação. E lembra que Darwin disse que a evolução é um produto da adaptação. Sobrevivem os mais adaptáveis, não é isso? E se a ideia é sempre estar melhor, sempre crescer, a mentalidade de crescimento volta aí, o mindset de crescimento, é porque a gente pode entender exatamente como que a gente pode evoluir e agradecer as críticas recebidas. Você vai demonstrar gratidão pelas críticas. Você já pensou sobre isso? Uma pessoa que te critica e você agradece a ela? Claro que já pensou em mandar uma merda. Só que experimenta você agradecer a crítica que foi até você. Você vai reconhecer o valor da crítica e você vai incentivar a comunicação. Você vai pedir que aquela pessoa que te criticou seja mais comunicativa ainda. Por favor, fale quantas vezes forem necessárias o quanto eu preciso mudar. Se eu quiser mudar, eu vou dizer para você: olha, tá bom, você tem toda a razão, eu vou mudar. Ou, não, sua opinião é uma bosta e eu tô cagando pro que você está dizendo para mim. Você pode dizer isso. A grande questão é como que você vai receber, como você vai fazer com que a pessoa se comunique continuamente. Tem um livro, 48 Leis do Poder. Inclusive, recomendo fortemente que você leia as 48 Leis do Poder. Inclusive, vou fazer um dia aí de 48 dias seguidos de Leis do Poder, né? É, que aí já está na lista para fevereiro, hein? Vamos lá. Primeiro, quando você agradece e incentiva a comunicação, essas pessoas se abrem para falar para você de novo uma nova crítica. E se ela faz isso, você consegue crescer. Se você diz que a pessoa é uma idiota, você bloqueia a pessoa no WhatsApp, você nunca mais vai saber o que você pode fazer para crescer. Percebe que isso faz uma mudança incrível na tua vida. Ao invés de criar ódio, bloquear pessoas, você começa a entender o que as pessoas estão dizendo e você usa a seu favor. É claro que se você começar a mudar porque o que as outras pessoas dizem, você pode perder a sua personalidade. Claro, a gente começa a ser a Maria vai com as outras. E você perde a autenticidade da sua vida. Mas perceba, quando você observa, incentiva, reconhece o valor da crítica, e isso faz toda a diferença. Então, como que a gente transforma essas críticas em oportunidades? Primeiro, a gente vai refletir, analisar esse feedback recebido. Vamos identificar, isso é, se alguém me criticou nesse ponto, é porque eu posso melhorar. O que que eu posso fazer para melhorar? E como que eu vou aplicar essas mudanças na minha rotina? Portanto, mais uma vez, as críticas são oportunidades valiosas para crescer e evoluir, e ao transformá-las em oportunidade de aprendizado, você se torna mais resiliente e capaz de superar desafios. Agora, uma pergunta. Vocês viram qual foi a crítica que eu recebi?
Eu quero que vocês imaginem qual foi a minha resposta. Partindo de tudo isso que eu falei para vocês, qual foi a minha resposta para essa pessoa? E é claro, eu vou mostrar aqui, e quem quiser falar junto ao vídeo, pode falar, não tem problema nenhum. Vou mostrar aqui então qual foi a minha resposta àquela crítica. Tudo bem? Vamos lá. Bom, claro, só para terminar aqui, cultivando a atitude resiliente, as pessoas são muito pouco resilientes, né? Essas pessoas são muito quebráveis. Qualquer coisa, ai meu Deus, me agrediu, não fala mais comigo, né? Vamos lá. Primeiro, confiança em si mesmo, isso faz toda a diferença. Aprender com os erros é uma competência para o século XXI. Segundo, terceiro, rede de apoio. Quando você está num grupo de amigos, você não necessariamente você tem uma rede de apoio, mas quando você tem uma rede de apoio, é um lugar onde você pode contar com todo mundo para o seu crescimento. Você pode falar as coisas que você fez, os seus erros, e seu objetivo não é ser criticado, é simplesmente entender o que você fez e que você pode melhorar quanto a isso. Às vezes você tem uma dificuldade, outra pessoa pode falar, olha, faz assim desse jeito que é melhor, e você cresce. E o autocuidado, claro, cuidar da sua saúde física e mental faz toda a diferença. Se eu não tivesse meu bem-estar mental, meu bem-estar físico, certamente, bom, certamente eu não sei, porque é uma probabilidade, mas eu seria muito afetado por tudo que me dizem. É claro, é claro, se minha mente está fragilizada, ela é um telhado de vidro. Eu tem pessoas que eu conheço que elas fazem tudo para ficarem sempre certas. Elas querem fazer tudo certinho. Mas sabe o motivo pelo qual elas querem fazer tudo certinho? Porque elas não suportam a ideia de serem criticadas. Então, essas pessoas, não é porque elas agem bem porque a saúde mental delas está em frangalhos. Elas agem bem como uma consequência de terem um telhado de vidro e não saberem trabalhar com esse telhado de vidro. É por isso que ela é excepcional, porque ela não quer receber críticas, né? E a gente aceita as nossas falhas. E isso faz parte da nossa saúde mental. E isso é resiliência, né? Também, né? Então vamos lá. Minha resposta. Muito obrigado por sua sinceridade. É muito importante para mim que cada paciente se sinta acolhido e satisfeito com o atendimento. Trabalho com psicanálise e hipnoterapia e me esforço para oferecer o que acredito ser mais benéfico em cada sessão. Durante as consultas, eu priorizo atender as necessidades individuais e utilizo abordagens que considero mais adequadas no momento, buscando sempre o melhor para cada paciente. Lamento se houve algum equívoco na comunicação sobre o método utilizado. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou agendar uma nova sessão, para garantir que a sua experiência seja alinhada às suas expectativas, atenciosamente. E essa, então, foi a minha resposta àquela pessoa. Tudo bem? E foi feito de coração. Simplesmente dizendo que ela estava equivocada. Só quis dizer de mim. Eu falei sobre ela? Em momento Hum. algum. Só falei sobre mim. Lembra, acusação não funciona. Acusação não funciona. Eu poderia ter dito milhares de coisas. Eu poderia ter dito que, olha, eu tenho tantas centenas de avaliações e você foi a primeira que fez isso. E daí? A única coisa que ia ganhar é que ela ia se sentir agredida. E isso não ia funcionar nada, nem para mim, nem para ela. Não ia funcionar nem para as 200 e tantas pessoas, 300 e tantas pessoas, 500 e tantas pessoas que já falaram do meu trabalho. E sabe por quê? Eu não estou culpando ninguém. Eu coloquei alguma parte aqui de culpa? Não. Ô, Eu falei só de Rafael, mim. Diga. Rafa, mostra a próxima uma avaliação antes, por favor. Ah, tá. Eu vou ter que parar porque eu não tenho isso pronto aqui. Peraí. Na verdade, eu sei que a Helena está falando. Ah, peraí. Vou fazer isso aqui ao vivo. Peraí. Bem-vinda, Caraca. Nanda. Tô vendo que você está na reunião de condôminos aí, mas que bom que você está ouvindo a gente. Eu vou falar isso aqui ao vivo. Peraí. Eu vou pegar as avaliações. Peraí. Caramba, que loucura. Eu não tinha pensado em nada disso quando vim para cá. Vamos lá. Na verdade, você não tinha pensado nisso ainda. Não, nisso Não que você falou, fazia parte do realmente seu universo isso. não. Ó, vamos lá. Vamos pegar as avaliações?
Vou mostrar aqui ao vivo as avaliações. Olha que interessante. Peraí. É porque aí não tem que ficar editando, mano. Manda ao vivo mesmo. Vamos lá. As avaliações, ó. Essa aqui foi a última. Agendei com o profissional de avaliações, decepcionado. Ó. A segunda avaliação. Em minha primeira consulta com o Rafael, já pude perceber o nível de qualidade. Ele cuida que os conceitos sejam abordados e compreendidos e como será o processo. Também gostei muito das técnicas utilizadas. O que é interessante, né? Eu sempre falo, todo mundo aqui que já fez sessão comigo sabe disso. Eu falo exatamente, passo a passo, por que funciona e o que vamos fazer, né? Então eu sou muito preocupado com o processo. E essa questão foi exatamente o que ela criticou, né? Ela não falou nada para mim sobre o que ela gostou, não, e eu explico exatamente o que acontece. O terceiro, bom, a partir do segundo, eu não lembro mais o que foi dito, tá? A consulta foi proveitoso, ótimo atendimento, ótimo. Eficaz do trabalho, muito responsável, agradabilíssimo. Impressionante como o nosso primeiro encontro, com muitas coisas fazem sentido, foi libertador, algo que nunca me ocorreu anteriormente enquanto profissional. É um impressionante, primeiro encontro, muito sentido, libertador, tal, tal. Rafael profissional, recomendo. O interessante, Rafael, o interessante é uma resposta antes dessa primeira crítica, né? É, A avaliação do paciente. O que que ele quis dizer? Ele quis dizer, é o que você sempre fala, porque a gente tem uma forma de atender. Todo terapeuta tem uma forma certa de atender e cada um atende da exato, sua forma. E o exato. Rafael, ele é muito minucioso em explicar todo o processo. É a primeira coisa que ele faz no tratamento. Inclusive, faço E isso nas aulas, né? Nas minhas aulas de hipnose, é, na aula de hipnoterapia, eu sempre explico exatamente, passo a passo, o que fazer e por que fazer. exatamente. Mas tudo bem, faz Então, parte. isso aí não foi compreendido pela pessoa. E isso é óbvio. Mas o legal foi a forma com que o Rafael aceitou. Foi assim: primeiro ele leu, assustou, ligou para Helena, a Helena falou: tá tudo bem. E aí ele foi ler de novo e ele falou: Helena, poxa, é legal. Eu falei: é legal, mas é uma sabotagem, mas é legal, tudo bem, acredite no que você quiser. Ele não foi buscar a origem. Eu já sou um pouco mais chata, diria. Eu fui buscar a origem, né? E ele não quer saber a origem, tá tudo bem, mas eu sei. Então, é isso, sabe? Quando a crítica é construtiva, e até o aplauso é construtivo, porque às vezes tem o aplauso de puxa-saco, esse daí é ruim. Exato. Esse enche a tua bola e não te dá a verdadeira visão do que está acontecendo. Esse não é bom também. O bom é o cara que fala a verdade. E o cara lá, segundo a crítica, ele descreveu completamente a sessão do Rafael. Como é que o Rafael começa, entremeia e faz o tratamento. Cada sessão, dentro da hipnose e da psicanálise, Fernanda, é bom aprender isso. Dentro da hipnose e da psicanálise, a gente tem uma ferramenta um para o outro. Tanto que existe um negócio chamado hipnoanálise, que é o que Hipnoanálise. eu Exato. faço. O Rafa faz Exatamente. outra coisa, eu faço isso. Então, o processo, ele explica todo o processo. Eu não tenho essa paciência. Eu falo, olha, eu vou fazer a hipnoanálise, que é, se você precisar de uma análise, eu entro na análise dentro da hipnose. Ponto, que é assim, beleza. Vai ver que é por isso que eu não tenho tanto cliente, que eu já Não, sou mais grossa. mas. Não, mas observa que a aula de hoje acabou. Ia ter essa aula em algum momento sobre receber críticas, né? Que fala sobre resiliência. Só que por que que eu decidi falar sobre um aspecto que aconteceu comigo? Porque eu poderia muito bem falar de uma coisa e essa coisa não aconteceu na minha vida, né? Então, é bem interessante, né? A gente É a vivenciar aquilo experiência, né? é É a experiência, é vivência, a experiência. experiência. Eu continuo achando que a pessoa tem todo o direito de criticar o que ela quiser, certo? O que fica na minha cabeça? Aí vamos lá. O que fica na minha cabeça? Atenção, atenção. Não é o que ela falou, é o que vão pensar de mim. Entenderam? Aquela máxima que a gente fica na cabeça, o que vão pensar de mim? Alguém, o palestrante fez uma pergunta. Não vou levantar minha mão, porque se eu levantar a minha mão, vou ter que responder. E o que é que vão pensar de mim? Já O aconteceu isso com você, julgamento. Marilane? Olha, não tô conseguindo lembrar aqui uma situação assim no momento. Lilian, já aconteceu com você? O que vão pensar de mim? Não, já aconteceram várias vezes, mas não no sentido, eu imaginei que fosse no sentido do palestrante pedir para levantar a mão. Não, no Isso Tá, sentido não, de tudo bem. Tô dizendo. julgamento.
No sentido de julgamento, julgamento, julgar. nossa, É, muito, De muito, julgar, todo dia, né? muita É, coisa. exato. Você com E, 50 anos já passou e, por essa exato. situação várias vezes. E o que ficou na minha cabeça é assim, o que vão pensar de mim? E, cara, bom, eu estou falando da experiência pessoal, ter passado por isso, né? E ao mesmo tempo dando uma aula, é quase uma metalinguagem, sabe? Quando a linguagem fala sobre a linguagem, eu dei uma aula falando sobre uma coisa, falando sobre mim mesmo, e eu estou pensando aqui na minha cabeça como eu. É um negócio meio doido, mas tudo bem. É, na minha cabeça, o meu ponto fraco não foi a crítica, foi o que vão pensar de mim. Eu estou completo com isso, né? E isso é interessante. Até que ponto a gente é regido pelo que os outros pensam da gente e que isso mostra o nosso ponto fraco? Porque a gente começa a se adequar aos outros e a gente vai se adequando, se adequando, se adequando, e de repente o nosso comportamento não é mais o original. A gente não começa a viver mais a nossa vida, começa a viver a vida pelo viés dos outros. Perdemos nossa integridade, perdemos nossa autenticidade, perdemos quem nós somos. E é por isso que a gente lida sistematicamente com integridade, originalidade, autenticidade e vida que segue. Paz mental. Esse é o segredo da superação da autossabotagem. É encontrar a paz mental. Quando você está com paz mental, tudo bem. Você entende? Então, o nosso milagre, então, é alcançar essa paz mental. Claro que nesse momento muito especial eu vou parar de gravar e a gente vai fazer aquela nossa conversa que só existe para quem está presente. Então, vamos lá. Obrigado a todos que assistiram e até muito obrigado pelas participações de hoje.